Para uma terapeuta formada, conheço um pouco, eu costumo dizer que a gente nunca conhece nada, então eu conheço um pouco de óleos essenciais, procuro sempre estar melhorando a cada dia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos óleos aqui da Buckingham, que aliás estão aqui do meu lado. Ó, a gente vai falar de cada um deles. Eu vou usar eles aqui para vocês verem, tá? Vamos passar assim rapidamente pela história do que é o óleo essencial para vocês entrarem nesse mundo, para quem não conhece, e para quem conhece já tá a par, já viu outro treinamento, para poder relembrar, tá bom, gente? Era só um minutinho. Ah, tá. Eu bati o dedo errado aqui na transcrição. Falei, ué? Mas então tá bom. Flá, se você quiser começar a compartilhar, por favor. Tudo bem, ó, a reunião já está sendo gravada, tá, Dani? Eu vou compartilhar aqui o link, e aí vocês vê se vocês estão vendo. Vocês estão visualizando? Tá aparecendo para vocês? Tá ótimo. Prontinho, Dani. Bom, gente, vamos lá. O que é um óleo essencial? Antes da gente entrar aqui na primeira tela. O óleo essencial, ele é a parte mais nobre da planta, tá? Então, imaginem vocês que aqui dentro desse frasco do Relax, ele tem um blend de vários óleos essenciais, sendo que um deles é o lavanda, tá? Imaginam vocês que uma gota de lavanda equivale a mais ou menos umas 40, 50 xícaras de chá. Uma gota. Então, a gente faz a utilização dela. Lógico, cada planta tem um tipo de extração diferente, cada um vem de uma parte do mundo, depende muito do óleo específico, tá? Mas isso é o óleo essencial. Ele é extraído da planta, dependendo da forma de extração dele, feito o óleo e nós utilizamos a melhor parte, que é o que fica aqui dentro do vidrinho, tá bom? Então, eu vou perguntar para vocês, gente, como é que vocês, depois do dia de hoje, véspera de feriado, deve estar todo mundo cansado essa semana, mas vamos lá, como vocês estão se sentindo hoje? Vocês estão cansados, estressados, estão tranquilos, tiveram um dia bom, um dia ruim? Eu acredito que a maioria das pessoas vai ter uma resposta de, ai não, olha, o dia hoje foi pesado, foi estressante, eu tive um problema com o carro, né? Que alguém aqui teve um problema com o carro, falou para mim. Eu tive também um probleminha, mas não foi com o carro, enfim. Quem que a gente não conhece que não passa por algum tipo de problema, não é mesmo? É uma coisa normal do ser humano. Pode passar, Flávio. Então, eu acredito que depois, quando a gente entrou na pandemia, eu costumo dizer que sempre tem um lado bom das coisas. E no caso específico da pandemia, a gente começou a olhar muito para nós. Nós, eu digo nosso emocional, tá, gente? A nossa saúde mental, que era até então, por incrível que pareça, era um tabu. Fazer uma consulta, pessoas meio que, sabe? Como se fosse uma coisa, ah, não, depressão é frescura, crise de ansiedade é frescura. Eu mesma tive muitas crises de pânico durante muito tempo, há muitos anos atrás, obviamente, e nem os médicos falavam para mim, olha, você tem psicológico e você precisa tratar disso. Eu fiquei praticamente um ano entrando e saindo de hospital, fazendo exames, e ninguém me falava o que eu tinha. Que até o dia que eu achei um médico que falou, olha, meu querido, o que você tem é psicológico, o que você sofre é de crises de pânico.
não vai morrer, tem jeito e tá tudo bem. Mas até lá, como eu costumo dizer, o estrago já estava feito. Então, a pandemia fez com que a gente olhasse para a gente, que a gente visse que não só nós, mas muitas pessoas, por causa do confinamento, acabaram tendo crises de ansiedade, acabaram ficando deprimidas, acabaram sofrendo algum tipo de problema, não só emocional, como físico. Então, os nossos óleos e os óleos essenciais de um modo geral, eles entram muito nisso, tá? Para ser um suporte, que eu diria assim, não tão suporte, mas um suporte para poder melhorar o nosso dia a dia, fazer com que as coisas fiquem menos pesadas, tá? Pode passar, Flá. Ai, meu Deus, quase deixei cair meu vidrinho. Socorro. Bom, vamos lá. Isso aqui é um dado que eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque não sou eu, Daniele, falando, é a Organização Mundial da Saúde, tá? Isso é um dado, é um fato. Então, de acordo com eles, a população brasileira é a mais deprimida da América Latina. Obviamente, porque a gente tem 200 milhões de habitantes, 220, né, se não me engano. Então, por causa do tamanho do nosso país da população, a gente tem, sim, é o país mais deprimido da América Latina. Mas não deixa de ser preocupante, tá? E a mesma Organização Mundial da Saúde, desculpa, ela diz que o Brasil é o país que tem a maior incidência de transtornos de ansiedade. Isso é um fato. Aliás, a maioria das pessoas, tá, gente, tem uma ansiedade generalizada ou algum tipo de transtorno de ansiedade e não sabe. Ela acha que ela é só uma pessoa estressada. Mas a gente fala isso depois. Pode passar, Flávia. Senão a gente fica aqui falando sobre isso e aí já viu, né? Vai virar 3 horas. Como eu falei, a partir da pandemia do Covid, a gente meio que começou a olhar para dentro, então aumentou o público, as pessoas que queriam procurar soluções naturais, procurar soluções em que não precisasse tomar um remédio, tarja preta, por exemplo, para poder controlar uma crise de ansiedade. Então, isso foi muito bom em relação a pessoas conhecerem o que tem dentro desses vidrinhos. A gente precisa conhecer o que tem aqui. E eu costumo dizer sempre para todo mundo que óleo essencial devia ser disponibilizado no SUS, porque o bem que ele faz e o fato de que ele pode ser usado e quase não tem contraindicações, eu vou falar só mais para frente, faz com que a gente possa ter, como é que eu posso dizer, uma pessoa que tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca generalizada, que não passa nunca, uma pessoa que tem problema de ansiedade, sim, e que não consegue nem com os remédios, ela precisa fazer, de repente, tratamento com um terapeuta, só com o óleo essencial, com o uso contínuo, ela consegue melhorar. Então, sim, deveria ter acesso ao SUS, mas infelizmente isso é uma outra história. Pode passar, Flávia. Como é que a gente está em relação a isso? Eu falo Brasil e aí eu já vou colocar nível mundo, tá, gente? As pessoas estão procurando por coisas naturais, isso é um fato. Já faz tempo. Mas depois da pós-pandemia, esse número subiu assim, ele disparou em 123%, tá? Se você procurar, se você colocar no Google, vocês vão ver. Nas buscas por soluções naturais e terapias ou terapias naturais. Tudo que tiver a ver com soluções naturais, vocês vão ver que já automaticamente aparece o óleo essencial, tá? É uma procura muito alta mesmo. Gente, se não tivesse, a Buckingham não teria lançado esses 7 blends e eu não estaria aqui dando treinamento para vocês. Então, é uma coisa que quanto mais pessoas conhecerem, melhor, tá bom? Pode passar, Flávia.
E pode ir, depois a gente fala sobre isso. Aliás, eu já falei sobre as soluções holísticas, né? Como eu disse, a pandemia, então, ela reformulou o cotidiano. O que as pessoas procuraram fazer? Ao invés de, não, olha, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou pegar um remédio aqui e vou tomar, eu vou procurar fazer o quê? Um yoga, eu vou procurar relaxar, meditação, coisas que não eram normais, tá? Assim, na maioria das casas e das pessoas, não eram normais isso. Então, as pessoas começaram a procurar, porque elas perceberam que dentro da própria casa delas, elas não tinham mais o controle. O que é, se a gente parar para pensar, é uma coisa assustadora. Você está dentro da sua casa, proibido de sair, e você perde o controle das suas emoções e do seu físico, porque uma coisa controla a outra. Depois eu vou explicar isso melhor para vocês. Pode ir, Flávia. Então, qual é o objetivo principal da Buckingham? E aí eu digo a respeito dos olhos específicos. O objetivo é fornecer para vocês uma ferramenta, eu vou dizer assim, que ele dê um booster na sua vida em relação à melhora como um todo. Tanto que são vários os blends, tá? Tem um para respiração, tem um para relaxamento, tem um para adaptação, e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Mas a ideia é que a solução natural que as pessoas tanto procurem, que nós possamos oferecer para elas. E aí depois, no final, para quem ficar, eu vou dizer como vocês podem fazer para demonstrar isso e fazer com que isso aqui se torne uma venda que vocês vão acabar meio que viciados nisso, tá, gente? Mas vamos lá. Pode passar, Flávia. Aqui é o seguinte, muita gente me pergunta, mas como que o óleo essencial funciona? Por que ele funciona tanto e tão rápido? Se a gente pega, eu vou pegar aqui o Energy, vai, porque eu tô com o meu difusor ligado com ele. Se você pega, coloca uma gota, ó, não sei se vai dar para vocês verem aí, tá? Você esfrega na sua mão, vou até tirar o óculos. Você esfrega na sua mão e inspira pelo nariz assim, ó. Pode ser 2 ou 3 vezes, tá, gente? Ou enquanto vocês estiverem sentindo o cheiro aqui. Quando você faz isso, ele entra pelo nariz e ele vai até uma parte do cérebro que chama sistema límbico. Esse sistema límbico, ele é o responsável pelo controle não só das nossas emoções, da nossa parte psicológica, como da nossa parte física, tá? Então, por que os óleos essenciais funcionam tanto? Porque você inspirando até o sistema límbico identificar, são só 20 segundos. Em 20 segundos, o teu cérebro já sabe exatamente aonde ele tem que agir. No caso aqui do Energy, que eu peguei, é porque eu coloquei no difusor, por isso que eu peguei ele, eu quero um pouco mais de energia. Eu estou me sentindo cansada por causa do meu dia. E o meu dia ainda não acabou, ele ainda vai, até meia-noite, 1 hora, pelo visto. Então, ele sabe, o nosso corpo é autossuficiente para identificar que eu preciso de mais energia, tá? Então, ele faz assim, 20 segundos o cérebro identifica e em 2 minutos ele entra na corrente sanguínea. Quando ele está na corrente sanguínea, ele repassa no corpo todo e faz aquilo que ele tem que fazer. Os óleos essenciais, eles têm esse poder, isso não sou eu que estou dizendo, é cientificamente comprovado, tá? Eles levam 20 segundos para chegar no sistema límbico, o cérebro identifica, 2 minutos está na corrente sanguínea fazendo o efeito que precisa. Por isso que um relax, por exemplo, aqui ó, relax, ele é maravilhoso para quando você está estressado no seu dia a dia durante o dia. Não significa que você vai pingar uma gotinha na sua mão, inspirar e vai dormir, tá, gente? Mas vai diminuir, sabe aquela ansiedade, aquele estresse, aquele negócio que te deixa até meio ofegante?
É isso. Pode passar. Ele mexe muito com o humor, tá, gente? Depois eu falo sobre isso. Então, ó, aqui, como eu falei, ele tem o sistema límbico é através da respiração. E tem também a absorção pela pele, tá, gente? Isso aqui, ó, é um óleo carreador. É um óleo de girassol, na verdade. Eu prefiro porque o óleo de girassol ele não tem cheiro, ele é inodoro. Então, quando eu vou fazer um uso tópico, eu uso ele. Mas pode ser óleo de coco, semente de uva, qualquer óleo. E vou explicar por quê. O óleo essencial, ele é muito volátil. O que isso significa? Quando você está inspirando, você vai ver que na terceira vez ou quarta vez que você está inspirando, o cheiro já diminui. Porque ele é tão volátil que ele sai pelo ar em segundos. Então, para fazer efeito pela pele, você precisa ter um óleo carreador para que dê tempo da tua pele absorver, abrir os poros para poder entrar e fazer o efeito. Então, esse óleo carreador é só para isso. Você coloca, por exemplo, 5 gotas desse, 1 gota desse, porque você está nervoso, e coloca nos pulsos, aqui atrás da orelha, pode colocar no tornozelo, tá? No caso de massagens, pode ser feito mais aí para outra coisa, mas vamos no cenário de que vocês estão nervosos e estressados. Então, é isso. Pode fazer uso tópico? Deve. Só usa o óleo carreador, porque senão você vai estar desperdiçando as gotinhas que estão aqui dentro, tá? Porque ele é muito volátil. Mas se não tiver, e você só tiver esse aqui na sua bolsa, você pega uma gotinha e esfrega nos pulsos e aqui atrás. E na área do coração, se você tiver como, tá? Pode passar. Agora a gente chegou, eu acho que esse é o óleo que na minha concepção, eu acho que o óleo não seria o mais importante, mas vai ser o carro-chefe, tá? Por quê? Muitas pessoas não entendem que, às vezes, o que ela está sentindo naquele momento é um nervoso e um estresse. Às vezes, a correria do dia a dia faz com que a gente fique o quê? Sabe quando dá uma tremedeira na mão, de levinho, quando parece que tem alguma coisa tremendo? Eu não sei se vocês já sentiram isso. De correr tanto, de fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que o teu corpo parece que o sangue está correndo, borbulhando. Isso é o nosso corpo avisando, gente, para que você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, o Relax, ele tem aqui um blend de lavanda, de cedro, estou tentando lembrar, Rowood, camomila romana, lembrei, camomila romana, vetiver e fava de baunilha. Todos esses servem para várias coisas, mas a sinergia que eles causam, como são vários óleos, eles criam uma sinergia. E essa sinergia, no caso do Relax, ele serve para te manter mais calmo, para baixar o seu estresse, para que tenha assim, olha, eu estou muito estressado antes de uma entrevista, então eu vou iniciar para que meu coração, aquele nervoso, desacelere. Depois de um dia de trabalho, você pingar uma gotinha no seu travesseiro e dormir com um cheirinho, com aquilo fazendo efeito. Então, é para isso que ele meio que te livra das cobranças do dia a dia, vamos colocar dessa forma, tá? A sinergia que a lavanda traz é sinergia de relaxamento, sempre de relaxamento. Não significa, de novo, vocês podem usar isso aqui quantas vezes vocês quiserem durante o dia. Não significa que você vá dormir. Ah, não, olha, pus uma gotinha aqui, inspirei 3 vezes, dali 5 minutos eu dormi. Não. Vai acontecer de você ficar mais relaxado, mais centrado, tá? Isso serve para todos os blends que nós vamos falar hoje, mas especificamente esse aqui. Se vocês pegarem 10 pessoas, ou melhor, 5 pessoas à volta de vocês, quem que vocês conhecem, tirando as crianças, obviamente, que não é estressado?
que você olha e fala assim, gente, eu vi essa pessoa. Ela não tem um problema com boleto. Ela tá com tudo em dia. Ela não fica estressada com nada. Entra presidente, sai presidente. Entra um político, sai outro. O mundo todo num caos e ela tá ali, plena. Se vocês conhecerem essa pessoa, me mostra, porque eu não conheço. Eu vou fazer 47 anos e eu não conheço. Tirando as crianças, obviamente. Tá? Então, esse aqui é um óleo que você pode, inclusive, usar nas crianças antes de dormir. Existem muitas pessoas que vão se beneficiar, quem tem TDAH, quem tem ansiedade generalizada, crianças que são muito agitadas. Só que aí, lembra que eu falei, não tem quase nenhum efeito colateral? Não é um efeito colateral, é uma recomendação, tá? No caso das crianças, abaixo de 3 anos, tem que ter muito cuidado na utilização dos óleos, porque ele é muito potente. Então, se você pegar e colocar 4, 5 gotas e colocar no nariz da criança, você vai estar dopando ela. Precisa, então, ter muito cuidado. Bebês, vocês podem usar? Pode, mas coloca a palma da mão e coloca nessa distância aqui, ó, para ele ir inspirando devagarzinho. Não põe aqui. Nunca, tá, gente? Bebê nunca. Em nenhuma hipótese. Ele pode estar todo entupidinho, o Respire Well, vocês sabem que é para isso, não façam isso. Não é recomendado, eu não recomendo, tá bom? Crianças abaixo de 3 anos, pode usar uma gotinha. Se você achar, põe uma gotinha de óleo carreador que ele dá uma diluidinha e ele pode utilizar. Ou, se for uma criança muito, muito, muito agitada, você pode fazer o uso tópico, que é o melhor. Tá? Se ele quiser assim com a mãozinha inspirar, maravilha. Se não, você coloca óleo carreador, 3, 4 gotas, faz uma massaginha, coloca aqui nele, coloca aqui no coraçãozinho, nos pulsos. Você vai ver em 10 minutinhos está dormindo. Mas está dormindo com uma qualidade de sono muito boa. Não é dopando nada disso, tá? Pode fazer no pezinho, é muito bom, na planta do pé. Faz massaginha, brincadeira, a criança gosta da... Bom, quem não gosta de uma massagem no pé, né? Não é só, não são só as crianças. Mas faz massaginha, porque a planta do pé tem pontos de reflexologia do corpo todo, tá bom? Então, você consegue fazer com que esse óleo, durante o dia, por incrível que pareça, ele tá escrito aqui, ó, relax. Ele tem lavanda, ele tem fava de baunilha, ele tem camomila romana, tudo que diz para te relaxar. Mas lembra que eu falei do citralimpo? Se você precisar, ele vai elevar o seu humor. Ele não vai te relaxar. O nosso corpo é uma máquina perfeita, tá, gente? Nós é que estragamos ele. E aí eu não estou falando, eu não vou pregar aquela religião de, ai, não, gente, eu sou vegetariana, vegana, não, estou tomando Coca-Cola. Aqui. Eu não sou perfeita, tá bom? Eu só estou dizendo que o nosso corpo é perfeito. Então, que sim, você pode usar uma gota do Relax, por exemplo, para elevar o seu humor. E vai fazer isso automaticamente, tá bom? Pode passar, Cláudia. Vamos lá. Chegou no meu queridinho. Aí esse é meu particular, tá, gente? O Respire Well, ele olha, eu vou aplicar ele porque eu não aguento. O meu já tá mais da metade que eu usei. Ele serve para abrir as aéreas. Você já também? acabou já. Já tá acabando, de tanto que eu uso. Isso aqui é vida. Isso é vida, gente, ó. Automaticamente ele abre. É uma coisa assim, é uma sensação muito boa. Todas as vezes que vocês forem inspirar os olhos, de preferência
inspirações profundas, tá? Que aí ele vai mais rápido, vocês aproveitam mais dos benefícios. Mas vamos lá, porque senão vou me perder nele. Ele vai fazer com que as vias aéreas abram, tá? Então, o ar vai fluir melhor, o pulmão vai ficar mais livre. Pessoas que têm rinite, sinusite, faringite, laringite, todos os ites da vida, esse aqui. Pessoas que têm problemas de respiração, seja por má formação no pulmão, alguma coisa assim, pode usar. Pessoas que precisam, que tem, de repente estão assim com uma gripe, estão meio congestionadas, devem usar, tá? Inclusive, Flá, se você me permitir, eu vou falar do depoimento do Márcio, que, pode falar? Ele teve Covid, e aí ele entrou em contato comigo e falou, Dani, eu estou tendo problemas seríssimos e eu queria saber como eu posso melhorar. Aí eu falei, olha, que eu vou falar para vocês. Quando a pessoa está com gripe, seja Covid, um resfriado, alguma coisa que seja assim, esteja tomando um antibiótico, ou seja, febre e etc., nós temos aqui dentro eucalipto, hortelã-pimenta. Eu vou falar sobre os dois depois. Os outros depois. Vou focar nesses agora, tá? E melaleuca. O que significa isso? Eu falei para ele, pede para a Flávia passar ao longo da sua coluna. O nosso corpo, depois do nosso sistema límbico, tudo é a nossa coluna. Tanto que quando a gente faz tratamento de câncer, é a medula óssea que eles procuram para poder fazer atrás das células-tronco, tá? Então, se a pessoa está muito congestionada, corpo dolorido, sabe? Aquela situação em que ela está deitada na cama, você pede para ela virar de lado, pega o óleo carreador se tiver, porque é bastante, coloca na proporção, eu diria, 10 gotas, 4 gotas, tá? Esfrega na mão e passa ao longo da coluna. Isso pode ser feito em criança, em adulto, sem problema nenhum. E atrás nos pulmões. Foi o que eu falei para ele. Ele pode passar na frente, passa atrás, inspira, mas passa ao longo da coluna. A melhora que ele teve foi, assim, muito mais rápida do que ele esperava. Por quê? O óleo de melaleuca, ele é antibacteriano. Então, ele vai fazer com que as bactérias, além de eliminar, elas não proliferem, vamos colocar assim. O eucalipto, ele é conhecido mundialmente por ser a folha. Se você pegar a folha e espremer e fizer assim, ó, você já sente o cheiro. Então, ele abre os pulmões. Imagina se você pegando as folhas e espremendo, ele já faz isso, imagina o óleo essencial dele. E a hortelã-pimenta serve para potencializar esses dois. Ele é maravilhoso para criança, para adulto, para idosos, qualquer pessoa, sem distinção. Esse Relax e o Respire Well, eu diria que é obrigatório ter em casa. Depois eu vou falar para vocês o porquê, tá? Mas o Respire Well é aquela coisa de... Sabe quando a gente está assim... Você pode usar ele também, porque ele vai abrir suas vias aéreas. O limão que tem na composição dele, que agora eu vou falar, ele tem cardamomo, ele tem limão, ele tem ravensara, ele tem... O que mais? A semente de cardamomo, já falei. A melaleuca, isso tudo, esse blend, essa sinergia faz com que abra suas vias aéreas e que você fique mais relaxado. E aí, se você usar os dois juntos, acabou. Meio caminho andado para todos os seus problemas de saúde, tá, gente? Vamos lá, Flá, pode passar, senão eu vou ficar aqui falando até meia-noite dele. Que é só benefícios bons. Vamos lá. Adaptilife, sem falar em pessoas que têm problemas com mudanças.
Sabe quando a gente vai mudar para uma outra cidade e a gente fica com medo? Ai, será que eu vou conseguir emprego? Será que a casa lá é boa? Será que a gente fica com essas dúvidas? Esse é o óleo para isso. Em compensação, ele também é o óleo crianças com autismo pode usar. Por quê? Crianças que têm autismo, eles têm na verdade, não é um problema. É que nós não conseguimos entender e eles não se fazem entender. Então, nós temos esse problema de comunicação. Esse óleo vai fazer com que essa criança se adapte às mudanças de uma forma melhor. Se você combinar o Relax, que tem a lavanda, com o Adapt Life, vai fazer com que essa transição seja muito mais fácil para eles. Se para a gente já é difícil, a gente mudar de casa, mudar de emprego, ter esse tipo de mudança, imagina uma criança que tem algum tipo de problema como esse, tá? De novo, isso tudo veio para agregar, tá, gente? Em nenhum momento, vamos deixar bem claro, em nenhum momento eu estou dizendo, olha, gente, vamos usar o Relax e quem tomar remédio para dormir pode parar. De jeito nenhum, tá? É só para melhorar a qualidade de vida, até o ponto de você não precisar usar mais, segundo o seu médico, tá bom? Então, vamos lá. O que tem nele que faz ele, assim, ser tão maravilhoso? Ele tem óleo de laranja, de lavanda, copaíba, que é um anti-inflamatório maravilhoso. Ele tem hortelã verde, que é diferente de hortelã-pimenta, tá? Ele tem magnólia, ele tem alecrim, neroli, e eu acho que é isso que eu não me lembro agora o resto. Mas qual é o diferencial dele? Adaptação. Aí você fala assim, mas não é importante. Não é importante. A gente tem que se adaptar todos os dias em várias coisas na nossa vida. Por exemplo, a gente sai, fura o pneu do carro. Eu não sei trocar o pneu. O que eu faço? Dá um pico de estresse. Você fala, meu Deus, eu não tenho seguro, não tenho, das 124 horas, não sei trocar pneu. O que eu faço? Vai depender de uma outra pessoa. Você tem um pico de estresse tão grande que o cortisol faz um mal absurdo para o nosso organismo. O Adapt Life vai fazer com que esse cortisol não dispare. Então, parece pouco, mas não é. Entendeu? O cortisol no corpo, no nosso corpo, no corpo do ser humano, é o responsável por pegar as nossas células de defesa e fazer com que mate elas. Então, cada vez que a gente tem um pico de estresse, ou às vezes a gente vai no médico e o médico fala assim, é porque a tua imunidade está baixa. Isso é o cortisol, tá? Cortisol, ele é disparado por qualquer tipo de nervoso que a gente tem. E não adianta, gente, que é do ser humano. A gente passa nervoso todo santo dia, mesmo que seja assim precisava ter feito isso. Já é o suficiente para cortisol disparar, tá bom? Então, o modo de usar é o mesmo, inalando ou via toque. Aí, na parte do corpo que você pode usar, qual é? Geralmente, essa parte do peito aqui, ou pulsos, tá? Lugares de pulsação, que é o lugar onde ele faz a ação mais rápida, tá? Pode passar, Flávio. Vocês podem ter certeza, tá? Que sensação de esgotamento mental, de perda de foco, de perda do que está acontecendo durante o dia, isso tudo passa com a Adapt Life também. Eu foquei mais no cortisol e esqueci de falar. Esgotamento mental é o Adapt Life, tá, gente? Aquela coisa de que você para e fala assim, meu Deus, não tá dando mais? É ele. Vamos lá. Fit Detox. Esse aqui. Esse é aquele óleo que todo mundo vai olhar e vai falar, não, acho que eu não vou usar ele, não. Então, eu vou direto no ponto de que nós, mulheres, a gente sempre olha e fala assim, pode estar linda, maravilhosa,
olha, se sente muito bem, e aí a gente olha e fala, podia perder uns 2 quilinhos? Eu acho que eu tô meio inchada. Mulher tem dessas coisas, e se vocês disserem que não, vocês estão mentindo. Eu conheço porque eu sou assim, tá? Então, eu vou direto no que é importante. Gente, na brincadeira, esquece os 2 quilinhos. O Fit Detox, os óleos que tem aqui dentro vão fazer literalmente uma limpeza no seu organismo. Todo, como um todo. O que ele vai fazer? O óleo de laranja e o óleo de limão, eles vão fazer uma depuração do seu sangue. Tudo que é gordura, problema com triglicérides, colesterol, fígado, quem tem problema de vesícula, pedra no rim, infecção urinária, e olha, podia continuar aqui a noite inteira. Tudo que for para poder eliminar no seu corpo que está te fazendo mal, é o Fit Detox que vai fazer. Então, ele não é porque... Ele não pode ser subestimado, tá? As pessoas, lógico, ele é indicado para quem quer emagrecer? Sim, mas por quê? Porque ele vai estar fazendo uma limpeza de dentro para fora. Automaticamente você vai emagrecer. Então, o foco deve ser sempre esse, tá, gente? Não são pessoas que querem só perder peso. A pessoa que quer ficar saudável, ela tem que usar ele. Porque a gente, às vezes, faz um exame de sangue e dá lá um colesterol alterado. Usa ele. Pronto. Mas com constância, tá? Não é do dia para a noite. Vamos deixar bem claro isso. Então, qual é a diferença do Fit Detox? Ele vai agir diretamente na hemoglobina do sangue. Agindo na hemoglobina, ele vai fazer essa limpeza toda. Ah, e o que é excesso? Vai sair no xixi. Não se preocupe. É assim, parece um passe de mágica, é mais ou menos isso, tá bom? Ele pega a gordura, metaboliza e elimina. Então, quem tem problema de intestino preso e solto, ele também regula. Então, se você tem o intestino preso, ele vai fazer com que ele funcione de uma forma melhor. E se você tem ele solto, ele vai fazer com que tenha mais fibras e ele volte a funcionar da mesma forma, tá? Isso eu vou lembrando ao longo, tá, gente? Se eu esquecer depois. A aplicação sempre é a mesma. Pode inspirar e pode passar punho, pescoço, pontos de pulsação. Sempre nesses pontos, tá? 3 a 4 gotas todos os olhos. Dani, quantas vezes eu posso usar o Fit Detox? Eu acho que 3 ou 4 vezes por dia é o suficiente. Porque senão você vai estar desperdiçando. É a mesma coisa que a gente tomar um polivitamina. Todo mundo pode tomar, certo? E aquelas vitaminas que a gente tem no nosso corpo e que tá ok. A gente não precisa de vitamina D, por exemplo. Ela sai na urina. É a mesma coisa com o óleo, tá bom? E claro, isso tudo, essa sinergia toda, ela é feita porque tem um óleozinho aqui dentro que chama gengibre, que ele é o óleo que faz com que o nosso metabolismo acelere. Então, o nosso metabolismo acelera, tem a depuração do sangue através da hemoglobina, eliminação através da urina e fezes, pessoa muito mais saudável e, obviamente, mais magra, tá? Todo mundo, todo mundo. Então, esse óleo aqui, ele é indicado para uma criança? Depende. Se ela for uma criança que tiver um pouquinho acima do peso, se ela for aquela criança que só come porcaria. Que criança que come? Gente, pelo amor de Deus, vocês acharem uma criança que come brócolis, me avisa. Porque também não existe. Brócolis, vagem, coisas que deveriam, couve, coisas que elas deveriam comer, não comem. Então, uma criança que come, por exemplo, só fast food, ela pode usar, tá? Sempre com aquela moderação que eu falei. Pode passar, claro. Depois eu falo para vocês no final os pontos da mão que podem ser usados e na planta do pé, tá, gente? Vamos lá. Agora até abriu um sorriso. Equilibrate. Esse é o óleo que vai conectar... Ai, não, vou abrir. Vou abrir porque eu sou dessas, gente. Aí você fala assim, ela é a doida dos óleos essenciais, né? Sou. Por isso que eu tenho todos. Vamos lá.
Ai, que delícia, cheirinho. Até tirar o óculos. É só para fazer inveja em vocês, para vocês comprarem todos, tá? Brincadeira, gente. Maravilhoso. Vamos lá. O Equilibrate, ele é o óleo que vai te trazer o equilíbrio e vai te conectar, aí, independente da religião que você tiver, tá? Ele vai te conectar com o divino. O que é isso? O que seria isso? O óleo de olíbano e o óleo de ládano, eles são óleos muito, muito potentes. Eles têm Volta uma tela, Flávia. Eles têm uma função de potencializar aquilo que tem nos outros óleos. Só para vocês terem uma ideia, o olíbano, ele prolifera as células boas para combater as células cancerígenas. Vocês imaginem a potência desse óleo. Então, o Equilibrate, ele serve para quê? Para trazer de volta o equilíbrio que você perdeu ao longo do dia ou que você já perdeu logo de manhã. Porque eu sou dessas. Às vezes eu saio de casa e já acontece alguma coisa e pronto. Lá se foi meu equilíbrio, lá se foi minha paz, minha tranquilidade. Só um minuto, né? Desculpa, gente, era meu pai ligando. Mas vamos lá. Então, ele vai trazer aquela energia de pensamento bom, de um pensamento positivo, deixar a negatividade de lado. A ideia dele é essa. E sim, funciona, tá? Não é porque eu sou a pessoa mais positiva do mundo. Não. Quem me conhece sabe que eu sou estressadíssima. Por isso que eu procurei os óleos essenciais. Porque eu sou muito estressada mesmo, não é brincadeira, não. Então, ele tem uma história, inclusive, o olíbano em relação... Ele é citado na Bíblia, né? Como um dos presentes para Jesus, no nascimento de Jesus. Então, ele é muito ligado nessa coisa do sagrado. Mas, na parte prática falando, ele vai fazer justamente isso. Ele vai tirar aquela coisa negativa que tá e vai colocar uma positiva no lugar. Ele tem, sim, esse poder, tá? É como se você inspirasse paz e tranquilidade. É como se você passasse no seu corpo paz e tranquilidade. Então, se você combinar de noite esse aqui, que é o Equilibrate, com o Relax, você pode tanto inspirar, como vocês podem colocar no travesseiro, tá, gente? Para poder dormir. Vocês vão ver a noite de sono maravilhosa que vocês vão ter. De primeira. Mas se começar a usar todos os dias, vocês vão ver a diferença que em uma semana, 10 dias, vai ter, capaz de vocês nem perceberem. As pessoas em volta vão começar a perceber a diferença, tá? Vão falar, gente, olha, você tá mais calmo, tá mais tranquilo, o que tá acontecendo? Tá tomando o quê? Aí você fala, não, eu não tô tomando nada, não. É o óleo essencial. Aproveita e demonstra para ele, já põe uma gotinha na mão, tá, gente? Vendedora, né? Mas é isso, tá bom? Na parte prática, eu que medito, que eu gosto muito de meditar, eu uso o Equilibrate sem moderação. Porque aí eu consigo me focar naquilo que são aqueles 10 minutinhos de meditação que eu faço de manhã e à noite, tá bom? Mas não é porque eu faço meditação que ele tem essa função, é dele. Ele só ajuda a me concentrar e me sentir mais em paz do que a meditação já deixa. Então, eu uso muito ele. Esse, aliás, é o segundo frasco, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho dos óleos. Olíbano, patchouli, ylang-ylang, ládano, rosas, que é um óleo caríssimo, vocês não têm ideia, e osmanthus. Então, a sinergia dele é de paz, tranquilidade e conexão,
conexão com você, com aquela coisa que é você. Você não é aquele momento de estresse que você tem. Você não é aquele pico de raiva, de ódio que você tem. Entendeu? Ele traz isso para você, te lembrando que você não é aquilo, tá? Pode passar, Flávia. O Energy. Bom, eu já dei já inspirei ele aqui, mas o Energy é o óleo, sem querer depreciar ninguém, ele é o óleo para pessoas deprimidas. Ele é o óleo para as pessoas cansadas. Quem você conhece que não acorda cansado, gente? Outra coisa, a cada 10 pessoas, esse é um fato, não sou eu que estou dizendo. A cada 10 pessoas, 7 acordam mais cansadas do que foram dormir. E aí entra o uso de remédios para poder dormir. Ou a pessoa desmaia de cansaço e acorda como se ela não tivesse dormido. Ela dormiu 8, 10 horas, mas ela acorda assim, podre. Isso é a qualidade de sono. Então, esse óleo aqui, o Energy, ele serve para tirar esse cansaço, para dar um up, para dar aquela energia que falta. De repente, durante o dia a dia, você está lá cansado, já falando, meu Deus, é 1 hora ainda tenho horas e horas de trabalho, horas e horas de coisas para fazer. É esse o óleo que você vai usar. E sim, para quem está deprimido, isso aqui é obrigatório. Ó. Por quê? O óleo de laranja que tem aqui dentro, ele tem cravo, canela, isso tudo faz com que a pessoa, porque a pessoa deprimida, ela não quer fazer nada. E tá tudo bem, tá, gente? Isso é uma doença. A gente tem que respeitar o tempo da pessoa. Mas ela não vai querer sair da cama. Se ela sair da cama, ela vai sair por uma obrigação. Ai, não, olha, eu preciso ir para a escola, ou eu preciso trabalhar, ou eu tenho que, sei lá, alimentar meu cachorrinho. Mas não porque ela quer. Ela tá fazendo por pura obrigação. Ela não tem a menor vontade de fazer nada. Então, ela tá deprimida. E ela precisa de um gás, digamos assim. O Energy, ele serve para isso. Ele vai fazer que o esgotamento físico, lembra da pessoa que eu falei? Dorme 10 horas e acorda pior do que foi dormir? O esgotamento físico, a depressão, o cansaço, o esgotamento mental, que eu acho que é o principal, porque a maioria das doenças do corpo vem do esgotamento do cérebro, tá? O dia que todo ser humano entender isso, a nossa vida vai ser outra. Se a gente começar a ler, porque o nosso corpo, ele dá sinais o tempo todo. Gente, ó, para, a gente ignora. Eu sei porque eu falo por mim. Eu ignorei durante anos antes de ter crise de pânico. Anos e anos e anos. Hoje em dia eu olho para trás e falo, puxa, se eu tivesse prestado atenção, eu não teria sofrido tanto. Tá? Então, ele tem esse aroma de laranja que é revigorante, é energizante, é gostoso. Não tem gente. Quem gosta de cheirinho de laranja? Criança gosta, né? Então, esse aqui é o óleo para isso. Ele vai devolver a energia que falta para você completar aquilo que você precisa completar no seu dia a dia. E sim, pessoas que têm qualquer nível de depressão, seja ele pequeno ou aquela pessoa que já está na cama e não quer levantar. Eu vou até mostrar o difusor aqui, peraí. Meu cachorro está aqui, ó. Esse aqui é um difusor, tá? A diferença do difusor, que é esse, para um... Como é que se fala? Ai, gente, me fugiu agora, que é o que a gente usa no quarto da criança quando o ar está muito seco. Umidificador. A diferença do umidificador para esse difusor é que o óleo essencial ele não pode ser usado em umidificador, ele é tão potente que ele vai derreter as partes de dentro, as partes plásticas. Então, o difusor que eu mostrei para vocês, ele é feito para poder aguentar a potência que tem aqui dentro. Por mais que tenha água ali, que seja dissolvido na água e você coloque só 3 ou 4 gotas, com o uso é o suficiente para ele acabar estragando. Não usem em umidificador. Procurem um difusor se vocês quiserem, tá?
Mas no caso de uma pessoa que esteja em depressão, isso aqui, ó, depois eu mostro para vocês, mas tem no Mercado Livre, tem na Shopee, é só procurar como difusor de óleos essenciais. Se você colocar no quarto dela, ela já muda, tá bom? Porque dificilmente uma pessoa com depressão, ela vai deixar que você faça massagens, encoste, mas se deixar, faça massagens, coloca o Energy, passa, pode passar nas mãos, no pé, nas pernas, enfim. Aonde ela absorver, tá ótimo. Ele não tem você não tem problema em utilizar em grande escala, digamos assim, tá? Por que eu bati muito nessa história da depressão? Porque é muito comum a gente ter ou conhecer alguém que tenha e não assume. Então, aí eu vou falar da mão, tá, gente? Você pode pingar uma gotinha na mão dessa pessoa e ir fazendo massagens assim, ó. Aqui. Sempre em sentido horário, tá? Aí você pode ir passando para os dedos, deixa eu focar aqui. Você pode ir passando, fazendo massagem assim, ó. E vai puxando, puxa no final. Vai fazendo massagem, sempre perto dessa área, que é a área do coração. Tá bom? Pode fazer nos dedos da pessoa, passa o óleo aqui, vai fazendo massagem, vai conversando com ela. Quando você for ver, essa pessoa já levantou da cama. Isso na mão. No pé, é bem no meio do pé, que não vai dar para mostrar aqui. Mas imagina que esse aqui é meu pé. É bem aqui, ó. Bem aqui no meio. Aí você vai fazendo assim. Não aperta, tá, gente? Porque dói. Não é apertar. É fazer uma massagem para que ele seja gostoso para a pessoa. Tá? Vai fazendo uma massaginha, vai passando, pode subir, descer, não tem problema. Mas foca sempre aqui, ó, no meinho. Mede o pé da pessoa, fala, é aqui no meio. Passa. Tá bom? Pode ir, Flá. Agora chegou. Chegou o óleo que vai fazer a alegria das mulheres e dos maridos e namorados também. E aí eu vou explicar por quê. Brincadeiras à parte, gente, esse é o óleo da mulher. Por quê? Ele tem, além da lavanda, além do alecrim, além do cedro, ele tem óleo de gerânio. O óleo de gerânio é o responsável pelo controle dos hormônios da mulher. Ou seja, mulheres que estão na TPM é porque os hormônios deveriam estar aqui, ó. Quando ela está na TPM, o hormônio está aqui. Está completamente descontrolado. Aí qualquer coisinha que falam pra gente, aí a gente faz, quê? Por quê? Não é assim? Alguém que esteja na TPM que atire a primeira pedra. A gente fica nervosa, porque, obviamente, os hormônios estão descontrolados. Aí, isso serve para quem está na menopausa também. Ele deveria estar aqui, ó. Só que na menopausa não tem produção de hormônio, então está aqui. O que acontece com esses hormônios aqui? Essa pessoa engorda, tem retenção de líquido, tem perda de libido, não quer fazer nada, gente. Tá? Eu tô na menopausa porque eu tive que fazer uma cirurgia e entrei nela, me jogaram nela dentro. Hoje em dia eu sei, mas naquela época eu não sabia. Então, o óleo de gerânio, na sinergia com os outros óleos, vai fazer com que a glândula da tireoide, junto, no meu caso, que estou na menopausa, que só tenho a tireoide, tá, gente? Eu não tenho mais produção de hormônios dos ovários, eu não tenho mais, eu retirei. Aí, a minha tireoide, ela fica descontrolada, porque ela tem que fazer os hormônios do corpo todo. Então, equilibra. Eu não tenho calorão, dores nas juntas, coisas que pessoas que estão na menopausa, na idade da menopausa, sentem. Artrite, artrose, etc. No caso das mulheres que estão, que têm cólicas muito sérias ou pequenas cólicas, e esse é o óleo para você poder fazer massagem na área que, obviamente, da cólica, que é 2 ou 3 dedos abaixo do umbigo. Então, aí eu falo, gente, compra um óleo de girassol na farmácia. Custa, sei lá, 12, 13 reais, tá?
Porque você pinga 4, 5 dessa, você pode passar 3, 4 dessa, mede 2 dedinhos assim, ó. Ou passa na área, se for você, mulher, passa na área na área que tá doendo, tá, gente? Se for o marido, se for namorado que vai fazer a massagem, mede 2 dedinhos e faz. Sempre sentido horário, gente. Massagem foi feita para ser assim, ó. Sempre. Ô, Dani, Oi. deixa eu aproveitar antes que eu esqueço, porque já bastante pessoas me perguntaram. Nós temos o óleo de girassol de ozônio. Ele serve para tá diluindo ou não? Não. Não, eu vou Tá. te explicar por quê. O óleo de girassol ozonizado, ele passando pelo processo de ozonização, ele tem uma outra eficácia, ele serve para outra coisa. A gente pode até marcar treinamento para explicar melhor sobre isso, tá? Mas ele, se você juntar o óleo essencial com o óleo ozonizado, você vai fazer com que aquela ozonização perca força. E essa aqui perca um pouco. Lógico, na pior das hipóteses, se você não tiver, você tem na sua casa o óleo de girassol ozonizado e tá com aquela cólica que você não tá aguentando, use, não tem problema. Mas o ideal é que seja um óleo que não tenha ozonização, tá? Porque são duas coisas unidos. Como é que eu posso dizer? Se você usar o óleo essencial numa mão e o óleo ozonizado na outra, e você passar primeiro um e depois o outro, você vai ter um efeito booster maravilhoso. Juntos assim, ó, não. Entendeu? Então, infelizmente, por isso que eu nunca falei sobre ele. Depois, no finalzinho, eu vou dar mais ou menos uma luz do que é o óleo ozonizado e por que eles não combinam aqui no caso, tá? Mas, gente, não tem... eu não tenho óleo carreador, eu não tenho óleo de girassol. Você tem hidratante? Pode ser. Pega um hidratante, pinga e passa. É só para deslizar, é para a pele, é para o poro abrir para entrar. Você entendeu? Então não precisa ser necessariamente, se você não tiver acesso ao óleo de girassol, óleo de semente de uva ou óleo de coco, você pode fazer isso. Você pode usar um hidratante que você tenha na sua casa, qualquer um, tá? Então, por que eu falei que os maridos iam ficar muito felizes? Porque picos de TPM não vai ter mais. É só fazer o uso constante. Mas eu tenho que usar só no meu período menstrual? De jeito nenhum. Você pode usar todo santo dia, porque ele tem outros benefícios. Ele é, sim, um óleo para cólicas menstruais, tanto que ele chama Zencolic. Sim, mas ele, como essa questão hormonal é uma questão de equilíbrio, a gente pode ter, aliás, a gente pode não, a gente tem, como é que eu posso falar, desníveis de hormônio diariamente, todo dia. Lembra do cortisol? Que eu falei que a gente só de fazer assim já dá um pico de cortisol, o hormônio já desequilibrou aí no meio do caminho. Então, sim, pode ser feito o uso dele todos os dias, tá? Como é que eu posso dizer? A sálvia esclareia, lembrei agora. Tem aqui dentro também sálvia esclareia. É uma planta que ela é específico para mulher também. A sálvia, ela foi muito utilizada na antiguidade. O pessoal falava que era para afastar maus espíritos, para mandar embora maus espíritos. Por quê? Porque as mulheres, isso eu estou falando, né, em 1500, tá, gente? 1400, 1500. As mulheres, quando elas tinham um pico de TPM, eles chamavam de histeria, então eles achavam que elas estavam possuídas. Aí o que eles faziam? Pegavam uma plantinha chamada sálvia, colocava perto dela, fazia um chazinho, ela tomava e ficava com os hormônios equilibrados e parava de ter histeria, entendeu? Parava de deixar essa histeria de lado. E, na verdade, não estava afastando maus espíritos, estava só equilibrando aquilo que estava deixando ela sobrecarregada. Então, para vocês terem ideia de como
é potente o que a gente tem aqui, tá? Enfim, a mulher, ela tem, só para encerrar, nós temos os hormônios e o estradiol é o hormônio que controla a nossa vida. Então, quando a gente entra na menopausa, que é o meu caso, a gente não produz mais o estradiol. Ele é meio que retirado. Quando a pessoa, ela vai normalmente, assim, vai chegando nos seus 60 e ela entra numa menopausa que vai indo como a natureza, tá tudo bem, tá? Porque o corpo dela vai se acostumando. Como foi no meu caso, que foi uma cirurgia muito urgente e que arrancaram tudo, eu tive os sintomas daquela pessoa de 65 anos com 36. Ninguém me explicou, olha, você precisa fazer reposição de estradiol. E foi aí que eu fui atrás dos óleos essenciais também. Porque eu não podia fazer reposição. Por causa de um problema de saúde que eu tive antes, eu não podia fazer reposição hormonal por causa da pressão. Ia aumentar a minha pressão. Então, eu fui atrás de óleos essenciais, salves clareia e gerânio. E agora eu tenho ele aqui, ó. Entende por que ele é meu predileto, gente? Desculpa, eu falei de todos os outros. O meu queridinho não é Respirewell, o meu queridinho é esse aqui. Porque eu não tenho mais, entende? Eu não tenho mais problema com dores, assim, articulares, problema de dor na bacia, na coluna, os calorões, os suores, aquela coisa que é horroroso, tá? Quem fala que não, que tá passando bem pela menopausa, me apresenta essa pessoa, porque eu vou te falar, eu sofri. Então, esse é meu óleo predileto. E depois vem o Respirewell, tá bom? Maridos, façam massagem nas suas esposas, no pé delas. O pé tá aqui, ó. A parte dos hormônios é bem aqui, quase no calcanhar. Então, você pode usar um hidratante que ela está acostumada já para usar no pé, tá bom? Você pode usar, ó, vai fazendo massagem no pé da esposa, namorados, façam no pezinho. Você vai ver que coisa maravilhosa. Não vai precisar mais usar cartão de crédito, olha que maravilha. Não vai precisar mais chegar e falar, tô amor, cartão de crédito, porque ela está tendo uma crise daquelas. Não vai. Então, aposta nisso aqui, ó. E outra, contato eu tô brincadeiras à parte, contato entre namorado, namorada, marido e mulher também faz com que a quantidade de hormônios femininos suba, tá, gente? Então, brincadeiras à parte, maridos, escondam os cartões, comprem o óleo essencial e façam massagem nas suas esposas. Você vai ver que coisa linda. Ela vai ficar mais feliz, mais tranquila, não vai ter mais picos de TPM e, obviamente, não vai sentir dores, porque ninguém é feliz sentindo dor, né, gente? E esses são os nossos blends. E antes de eu abrir para as perguntas, eu vou falar a respeito do óleo ozonizado para vocês entenderem a diferença, tá? O óleo ozonizado nada mais é do que um óleo de girassol que passa pelo processo de ozonização no 23º dia. Ou seja, ele fica 22 dias no processo de ozonização e ele está pronto no 23º dia. Essa ozonização faz com que o óleo ozonizado seja excelente, por exemplo, para pessoas que têm diabetes, que tem aquela ferida aberta, sabe? Nos pés, nas pernas, pessoas que têm problema de cicatrização, quem tem psoríase, aquelas alergias muito fortes, óleo ozonizado é excelente para isso. Mas isso aqui é um blend de óleo essencial e aquele eu não tenho aqui comigo. Não vai dar para mostrar. Deixei no outro quarto, mas tudo bem. Então, são coisas diferentes, porém, os dois funcionam maravilhosamente bem. Se você tiver acesso aos dois, melhor ainda. Você pode usar, por exemplo, Dani, eu não tenho, acabou o meu óleo, o meu Equilibrate, por exemplo. Eu uso muito e acabou o meu Equilibrate. Você pode pegar o óleo ozonizado e usar no lugar. Ele não vai ter o mesmo efeito, porém, o óleo ozonizado ele é muito bom topicamente para doenças da pele, tá? Então, principalmente doenças, assim, mais agressivas.
O óleo ozonizado, ele é excelente para queimadura, mas o óleo de lavanda também. Vocês entendem por que eu falei que uma coisa completa a outra, porém? Então, se a pessoa tem uma queimadura de, sei lá, encostou, queimou com óleo, pronto. Aí bateu o óleo nessa região e ficou daquele jeito, e ela não tem como ir até um hospital. Você pode pegar o óleo ozonizado e passar aqui direto. Ele vai fazer o processo de cicatrização, tá? Ah, não, eu não tenho óleo ozonizado dentro, o que eu faço? Socorro. Esse aqui. A lavanda e os outros óleos que estão aqui dentro, se for uma queimadura em que a pessoa não consegue nem encostar, vocês viram e pingam, ó. Pinga assim, ó. Pode pingar e deixar. Que ele vai fazer o processo de cicatrização e o alívio daquela queimadura é na hora. Isso tanto o ozonizado quanto o óleo de lavanda, tá, gente? Que tem aqui no Relax, por isso que eu falei sobre ele. Então, o ideal é que tenha, sim, óleo ozonizado em casa e óleo essencial. Depende da necessidade de cada um, tá? No caso dos clientes, como é que vocês fazem para oferecer? É muito mais simples do que vocês podem pensar. Agora eu vou pedir tua ajuda, Flá, se você tiver ainda. Imagina que você tá com um óleo desse aqui, ó. Ele tem 10 ml, tá? Vamos lá. Você tá com esse óleo aqui na bolsa, que é o Respire Well. Você tá com ele na bolsa e aí você fala assim, não, eu vou levar comigo porque eu quero me sentir melhor. Depois que vocês experimentarem, eu quero que vocês venham lá no Instagram e falem se não muda a vida de vocês isso aqui. Aí você tá lá e vai falar assim, nossa, como é que eu vou demonstrar isso? Gente, se você estiver no ônibus, é só você fazer assim, ó. E eu te garanto que um monte de gente vai falar assim, moça, desculpa, o que é isso? Ela vai perguntar ou eles vão perguntar. Se vocês estiverem abordando os clientes de vocês, fala assim, gente, eu tenho aqui um produto que é excelente para quem tem problema respiratório. Sabe aquela sinusite, aquela dor de cabeça, aquela congestão? Tem gente que é congestionada todo dia, né? Que tem carne esponjosa no nariz e tudo mais. Fala assim, eu tenho uma coisa aqui que eu acho que vai mudar a vida de vocês. Posso? Pode. Me dá a palma da sua mão. Pinga uma gota e faz ela inspirar. Acabou. Essa pessoa vai comprar. E aqui dentro a gente tem 10 ml por R$ 89,50 para consultor, certo, Flá? Muito bem. Divide R$ 89,50 por... Eu vou ser bem... Aqui ele gira em torno de mais ou menos 200 gotas, mas vamos colocar 150, tá? Só para vocês terem uma ideia de quanto custa cada gota e quantas pessoas vocês podem atingir com um vidrinho desse. Então, R$ 89,50 divide por 150, Flá. Tá no mudo, isso. Peraí que eu vou pegar aqui o celular para já fazer para você. Ah, que é a calculadora do notebook. O celular tá aqui, eu tô transmitindo nele, então por isso que eu não peguei, desculpa, gente. E a calculadora do note não tá abrindo. Peraí. Então pega. Mas é coisa de centavos, quer ver, ó? Tá abrindo aqui, eu vou fazer. Espera só um minutinho, gente. É que o meu tá transmitindo, ó, dividido por 89,50 dividido por 150? Isso. Ele vai dar 0,59. 59 centavos por gota. Muito barato, né, Dani? Consegue atingir 150 pessoas. Esse vidro. E eu até peguei aqui, porque em casa a gente não vivia sem isso daqui. Ah, sim. Eu nem lembrava mais que tinha isso daqui. Agora, mexendo lá aqui no fundo de casa, que eu vi numa caixinha. Gente, já desde quando lançou esse produto aqui, eu substituí o rinossoro pelo óleo essencial. E a gente usa aqui todos os dias, porque eu mesma tenho sinusite, tenho rinite. Então, nesse tempo que tá mais friozinho, gente, eu acordo muito ruim, que nem agora, à noite, antes de fazer a reunião, eu tava com enxaqueca,
até estava reclamando com o Márcio que até a luz, qualquer barulhinho estava me incomodando. E aí eu fiz, né, a inalação assim, do jeito que você ensinou, e é incrível. Passa de uma maneira assim muito surpreendente, muito rápida. Então a gente acaba substituindo. E aqui em casa também, Dani, que nem você falou de passar nas mãos, a gente tem a Maria Helena de 4 aninhos também, a gente passa o Relax todo dia no pé. E aí ela quer passar em mim e no Márcio todo dia para dormir. Então aqui Ah, já que virou rotina. bonitinho. Antes de dormir, a gente passa nela e ela vem, né, brincando com a gente, passando em mim e no Márcio. E funciona. É incrível. Exatamente. Então, imagina vocês, se vocês tiverem o Relax, vamos falar em 2 olhos. Esses dois, o Relax e o Respire Well. A gente está falando aqui de 300 a 400 pessoas, gente. É muita gente. Eu garanto, como o sol vai nascer amanhã, que 10% dessas pessoas vocês vão converter em clientes. E sendo assim, nossa, eu estou sendo muito pessimista. Muito. Porque a pessoa, por exemplo, se ela tiver com um filhinho, filho, filha, enfim, não vai ao caso, mas se ela tiver com um filho e o filhinho tiver com um probleminha, tá espirrando, e você der isso aqui, para ela poder põe na mãozinha dele, ele respira e na hora ele para de espirrar, ela vai querer comprar na hora, o vidro que está na tua mão. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Ele, não, olha, mas esse vidro está aberto. Não tem problema. Eu pego esse mesmo. Eu falo, não, mas eu pego um outro que está fechado para você. Ela fala, não, eu quero esse agora. Já aconteceu. E é normal acontecer. Porque a pessoa... e quem tem enxaqueca, então, nem se fala. Sabe aquela enxaqueca que ela pega só uma parte da tua cabeça? Essa enxaqueca, gente, é muscular, na maioria das vezes. Quando dói aqui assim, ó, dói essa parte, por exemplo. É porque a pessoa, ela tá tão nervosa há tanto tempo que se você botar a mão nela aqui assim, ó, você vai sentir, parece uma pedra. Então, o que é o ideal para quem tem enxaqueca? Ela pega o respira, respira bem fundo várias vezes. Pode pingar 3, 4 gotas na mão dela. Enquanto isso, você pede autorização, obviamente, coloca uma gotinha aqui, ó, na têmpora, aqui, e vai fazendo assim. Aí depois você pega mais uma gotinha, sabe esse músculo do pescoço aqui atrás? Sabe? Põe a mão aqui que vocês vão achar. Que é o músculo do pescoço que ele desce até aqui, ó. É uma coisa só. Vocês vão fazendo com a ponta dos polegares, vão fazendo assim, ó, e vão descendo. Aí pode pôr uma forcinha, tá? Não precisa ser tão delicado. E vai fazendo assim e vai descendo nessa pessoa para ir soltando isso aqui. Se ela permitir, você pode pegar e brincar de amassar o pão, como eu costumo falar, que é fazer assim, ó. Tá? Essa pessoa, enquanto você estiver fazendo, o fato dela ter inspirado já vai passar aquela enxaqueca. E aí, quando você faz a massagem, dificilmente ela vai voltar forte daquele jeito como voltou. Essa pessoa pega esse vidro, arranca da sua mão e compra na hora. Porque nenhum remédio que existe na farmácia faz passar enxaqueca desse jeito. Ele só passa se tiver cafeína na composição. E aí você fica acordado a noite inteira. Então, você passa enxaqueca, porém, você não dorme. Aí no dia seguinte você acorda com o quê? Enxaqueca porque você não dormiu. Você entende que é um círculo vicioso? O óleo essencial, ele não trata ele vai na raiz do problema, ele não trata só o depois, você entendeu? Ele trata lá o começo. Por isso que ele funciona. O remédio na farmácia, e pelo amor de Deus, de novo, não parem de tomar o remédio que o médico determinou para vocês, seja que remédio for. Conversa com ele antes, pelo amor de Deus, gente, tá? Mas, no caso da dor de cabeça, a gente vai tomar seja lá, qualquer remédio. Eu vou falar Neosaldina. Você vai tomar Neosaldina, a Neosaldina é cafeína pura. Ela vai dilatar os vasos sanguíneos da sua cabeça para passar a enxaqueca. Vai passar na hora? Vai. Você vai dormir? Não.
principalmente se tomar depois das 6 da tarde. Aí você não dorme, no dia seguinte você acorda, o que acontece? Voltou de novo, porque passou o efeito da Neosaldina, voltou de novo, enxaqueca de novo. Ela vai e toma de novo. E assim fica. Tem gente que eu conheço, inclusive um amigo meu, ele tem caixas em casa. Ele toma 5, 6 no dia. E já entrou nesse círculo e não sai dele. E não adianta que tudo que eu fale para ele, ele não acredita. Ele continua. Então, enxaqueca, na maior parte, não estou dizendo todos os casos, tá? Porque tem sinusite, às vezes tem outras coisas agregadas. Mas se for só enxaqueca, aquela... Gente, tem diferença entre enxaqueca e sinusite. A sinusite, ela dá uma dor aqui, assim, por exemplo, desse lado, e aí você fica até assim com a luz, que você mal consegue. Enxaqueca também. Mas a sinusite, ela pega aqui, ó. Então, se você apertar aqui na pessoa, não precisa apertar muito, só encostar aqui, aqui na parte do nariz e aqui, ó, nos seios da face embaixo, essa pessoa grita quando ela tem sinusite, ela faz assim na hora, ó. Porque é uma dor. Quando ela tem só enxaqueca, você pode apertar o quanto você quiser nesses lugares que ela não sente nada. Essa é a diferença de sinusite e enxaqueca, tá? Se ela tiver sinusite, vai ser mais difícil, porque a sinusite significa que você tem catarro em todos os buraquinhos do seu rosto, eu vou colocar assim. E você tem que tirar ele. É mais difícil. Não é que não vá, vai melhorar, mas vai demorar um pouco mais, tá bom? A enxaqueca é na hora. É assim, uma questão de 2 minutos, ela vai falar assim, nossa, passou bastante. O que é isso mesmo? Ela nem te prestava atenção. Aí você fala, é esse aqui, ó. Mostra pra ela o respiro... Peraí. Óculos. Senão eu não enxergo. É isso. O Respiril, certo? Você mostra pra ela e fala assim, é isso aqui, olha. Ah, quantas vezes eu posso usar no dia? Ah, se estiver sentindo dor, pode usar 4, 5. Ela vai usar 10 vezes por dia, vai ficar sem enxaqueca e vai pedir de novo. Aí é venda na certa, tá? Então, qual é a diferença de um óleo essencial, da venda de um óleo essencial para a venda de um óleo, de um perfume? A gente não leva amostra de perfume e não espirra na pessoa? Eu sei porque eu vendo muito perfume, tá, gente? Não tô falando isso, isso é um bônus. Eu vendo muito perfume. Eu tenho a minha maleta, eu levo ela para todo quanto é lado. E aí a pessoa pergunta, nossa, perfume é gostoso que você tá usando, qual que é? Eu já tiro e falo, esse aqui, ó, nela. Ah, não, eu não gosto desse. Eu falo, mas tem esse aqui, ó. A diferença do óleo essencial é que você vai pingar na mão. Só. É só mudar a tática. Agora, em termos de custo-benefício, nem se compara. A gente está falando em 59 centavos por gota. Eu estou sendo muito otimista. É menos, porque aqui deve ter quase 200. Mas é que eu não tirei para contar exatamente se tem 200 aqui. Porque varia de 150 a 300, dependendo da grossura do óleo, tá? Então, tem blends aqui que vocês vão ver que são mais, parece que são mais grossos. Esses têm menos gota. E os que são um pouquinho mais líquidos, mais gota. Por isso que eu falei 150, tá? Esse é o bônus. Ou seja, dica: comprem os óleos essenciais, usem para vocês terem propriedade para poder falar e leva na bolsa. E se vocês não venderem, você pode falar assim, Dani, gastei R$ 89,50 e não vendi nada. Eu dou um treinamento para você e você vai vender. Eu duvido, não é possível. Se eu consigo fazer, e eu já conseguia antes de entender dos olhos, tá, gente? Quando eu comecei a parar de ficar estressada e parar de ter crise de pânico, meu Deus do céu, eu já pregava brincando, eu já pregava religião em tudo quanto é canto. Eu levava na minha bolsa e mostrava para todo mundo, até gente que eu não conhecia. A pessoa estava começando a ficar estressada, eu já pingava na mão dela, sem nem perguntar. Então, são só abordagens diferentes. Porém, óleo essencial, ele traz um benefício para a saúde. E o perfume, ele traz um benefício para a autoestima. Os dois juntos, sucesso. Tá bom? Agora vamos abrir para as perguntas, Flá, que eu acredito que deve ter. E
eu vou tomar um negocinho, meu vício. Vamos sim, Dani. Eu vou ativar aqui o microfone. Bom, a primeira pessoa que levantou a mão, o pessoal vai levantando a mão para a gente, na sequência, a gente só vai pedir para ser um pouquinho rápido por causa do tempo, né? A Cecília pode abrir o som. Eu vou também cancelar aqui a reunião, senão vai... Peraí. Interromper a gravação.